Me diz aí, Diga. o que o menino Fred sonhava em mudar? Uau, o que eu sonhava em mudar? Você sabe que eu tinha uma... Engraçado, quando eu era garoto, a única coisa que eu queria era mudar a realidade da minha família. Porque meus pais, a nossa família tinha dificuldades muito severas, assim, com... por exemplo, com o álcool, né? Meu pai era alcoólatra, minha mãe também. Eu já perdi os dois. Então, a única coisa que eu pedia é que eles fossem curados desse mal, né? Tanto que hoje eu sou, como deputado também, eu sou presidente da Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas, que em muitos momentos, recebem pessoas que vivem essa realidade da droga, a realidade do álcool, a realidade dessa maldição, né? Então, para mim, quando criança, para mim era isso. Eu queria isso longe da minha casa, longe da nossa realidade. Então, a gente viveu uma infância muito difícil por conta disso, por conta dessa presença da bebida na nossa casa. E eu falo isso, meus pais eram pessoas com um coração incrível, mas tinham uma doença, a doença do álcool que entrou ali naquela realidade e ceifou a vida do meu pai muito cedo, com 57 anos, e meu pai conheceu muito tarde uma comunidade terapêutica que eu tive a chance de levá-lo até, mas ele faleceu em 2 dias que esteve ali. E depois minha mãe também, infelizmente, veio a falecer basicamente pelo mesmo mal. Na verdade, teve um câncer, mas e aí foi... Que é tudo, né? Fumava, bebia, não cuidava da saúde, aí vira aquela bola de neve. E por conta de uma doença. E aí hoje, acho que é meu sonho, e continua sendo, né? O sonho de garoto era fazer com que esse mal fosse extirpado da terra, né? E continua sendo o meu sonho. Ver cada vez mais que a droga ela seja um mal que pare de assolar tantas famílias como tem sido ainda. É o nosso sonho, né? É o nosso. Se Deus quiser, né? A gente crê que pode acontecer. É assim. Não é isso? Será? E deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que Deus, ele é aquele que cuida da sua vida, aquele que te direciona. E eu queria te fazer uma pergunta. Quando é que você sente que Deus está falando com você para tomar determinadas decisões na política? Uau! Sabe, uma vez eu fiz essa pergunta para a fundadora da comunidade Bom Pastor, ali, que fica em Copacabana, a Doris, já falecida, e eu era um garoto. E eu, recém-convertido assim, com a renovação carismática e tal, e eu falei, Doris, como é que eu faço para ouvir Deus? Porque todo mundo tem hora que fala, e eu escutava as pessoas na igreja, nos grupos de oração, falando assim, põe no mão do seu coração, escuta o que Deus tem para te dizer. E eu, quando eu fui convertido, eu pensava assim, será que eu vou escutar igual Samuel, esse Fred, aquela voz que vem... Mas eu não estou ouvindo essa voz, parece que... E sabe quem me faz essa pergunta hoje? A minha filha, a Valentina, de 14 anos. Eu falo, pai, eu não escuto essa voz. E ela tem as mesmas dúvidas, né, do adolescente e tal, que eu tinha. E aí eu falei a mesma coisa para ela, acho que não colou ainda não. Mas na época eu cheguei para Doris e perguntei, ela falou, meu filho, a resposta de Deus vem quando o seu coração está em paz. Quando você tem paz no coração. Por quê? Porque Deus fala, e falou isso para Elias, né, que não era através da tempestade, do trovão, que era a brisa suave. E brisa suave é quando o coração está tranquilo. Então, hoje, na política, eu uso a mesma tática. Quando o meu coração está... quando eu não estou tranquilo diante de um projeto, quando eu não estou tranquilo diante de uma decisão, a primeira coisa que eu faço é reunir o meu time, porque eu não tomo decisão sozinho. Né? Eu sempre compartilho, e não é por insegurança, é porque eu sei que eu não sou perfeito, e que se eu for, às vezes na minha... emoção, né? E eu tenho alguns grilos falantes, sabe o grilo falante que fala assim, né? E tem gente, eu tenho algumas vozes que me ajudam e que eu compartilho e digo, olha, eu estou com esse medo, estou com esse receio, então me ajuda aqui. Então eu chego para o Augusto, o que você acha disso aqui? Como é que você acha que pode ser? A opinião dele pode ser diferente da minha, aí eu pergunto para mais 2, mais 3, e para minha companheira, para o Fernando, para o cara... Enfim, a gente começa a partilhar, e daquilo tudo
aquilo vai me dando uma certa... E eu entendo, eu acredito de verdade que isso é instrumento de Deus na minha vida. É a inspiração do Espírito através das pessoas, que são anjos na minha vida prática, né? E que vão ajudando a gente a ter essa calma. E no final da história é inacreditável. A paz chega. E quando eu não estou em paz, assim, a coisa está muito nebulosa, não toma decisão. Não está na hora ainda de tomar aquela decisão, porque não é a hora, eu não escuto Deus ali. Agora, quando eu estou na paz, eu sinto que a respiração voltou, a situação está controlada, pode até ser muito difícil tomar aquela decisão, mas se o meu coração está em paz, para mim fica muito evidente que o caminho a seguir, né? Então, é assim que eu escuto Deus. E quando Deus fala, ele garante, né? Não tenho dúvida. E tem dado certo, sabe? Isso aí. Tem dado certo. Por falar nesses desafios, né, nesses grandes desafios, em algum momento você pensou em desistir, Fred? Muitos. Nossa, mãe, muitos. Porque assim, eu sempre acho que eu tenho muito mais do que eu mereço. Muito mais. Assim, Deus me colocou num lugar que eu falo, cara, eu falo assim, como é que tu me colocou para fazer o que eu estou fazendo? Logo eu, né? Tão pecador, assim, tão falho em muitas coisas e tal. Então, muitas vezes eu choro sozinho, muitas vezes eu vejo que eu não estou conseguindo caminhar, ou em algumas situações práticas, por exemplo, minha filha ficou doente ano passado, passou por um desafio enorme, eu fiquei com ela 103 dias internado, e ela internada, e eu ficava assim, puxa, como é que eu vou conseguir fazer isso e conciliar com a agenda da banda, conciliar com a política? E eu sabia que tinha gente que me cobrava uma presença maior. E hoje mesmo eu tenho que conciliar uma agenda que a gente tenta ser tudo para todos, e eu sei que eu não consigo. Então, por conta disso, às vezes eu já pensei, falei isso semana passada, eu falei isso com os meus mais próximos, eu falei, poxa, tem hora que eu penso em, sabe, não estou dando conta de fazer o que eu gostaria de fazer. Então, será que não é melhor eu parar, eu mudar a rota? E aí eu escuto deles que falam assim, não, vamos em frente, porque a gente junto consegue, sabe? E aí, quando eu penso em desistir, sempre tem alguns, esses anjos que vivem ao meu lado e que falam para mim, não, você consegue porque a gente está junto e você tem uma força que... E eles falam isso para mim, né? Você tem uma força inacreditável. Eu falei, não sei como é que você consegue. Eu falei também, não. Então, Deus faz isso por mim. Então, mesmo quando eu penso em desistir, eu sempre enxergo um propósito que é o trabalho que a gente desenvolve na banda, que é o propósito maior é minha filha, que... É isso. Eu isso aí. Que eu falo, que tem sido por ela e pelas pessoas com quem a gente tem mudado a vida. Eu acho que isso tem que ser o meu motivador maior mesmo.